Enquanto o mundo inteiro falava sobre os carros elétricos da Tesla e da BYD, a Toyota fez um movimento discreto que, de repente, chamou a atenção de todos. Não houve nenhum evento grandioso, nem marketing chamativo, mas no momento em que o novo Corolla foi revelado, pessoas de todo o mercado começaram a falar sobre ele. Muitos sentiram que a Toyota não se precipitou em direção ao futuro. Em vez disso, a empresa esperou o momento certo e fez um movimento cuidadosamente planejado. À primeira vista, este Corolla pode parecer um sedã comum, mas sua verdadeira força está escondida em seu interior. Enquanto outras empresas se concentravam apenas em um futuro totalmente elétrico, a Toyota compreendeu as reais preocupações das pessoas comuns. Nem todos estão totalmente preparados para a transição para veículos elétricos ainda. A tensão em relação aos postos de carregamento, o medo de custos elevados de substituição das baterias e as preocupações com viagens de longa distância ainda persistem na mente das pessoas. E é exatamente aí que a tecnologia híbrida da Toyota a destaca das demais. Este carro oferece a eficiência de um elétrico, aliada à confiabilidade de um motor a gasolina. Isso significa que você não precisa se preocupar com recargas constantes, nem se preocupar com gastos excessivos. É um carro projetado para facilitar o seu dia a dia. Talvez seja por isso que muitas pessoas estejam voltando a olhar para a Toyota. Mas a grande questão é esta. Enquanto quase todas as outras empresas seguem na mesma direção, por que a Toyota escolhe um caminho diferente? Será que a empresa enxerga algo sobre o futuro que outras marcas ainda não compreendem? O novo Corolla não é mais apenas uma questão de economia de combustível. Ele se tornou uma combinação de confiança, praticidade e tecnologia inteligente. E agora, discussões sobre seu preço, motor e novo sistema híbrido estão acontecendo em todos os lugares. Fique até o final do vídeo, pois descobriremos o que a Toyota adicionou a este novo Corolla que parece capaz de desafiar empresas como Tesla e BYD. Também veremos por que este carro está repentinamente ganhando destaque em todo o mundo. Antes de prosseguir com o vídeo, certifique-se de se inscrever no canal para poder assistir a vídeos incríveis e interessantes como este, antes de todo mundo. Antes de entendermos o novo carro híbrido da Toyota, é fundamental compreender por que a posição da Toyota no mercado é considerada tão forte. Afinal, a verdadeira força de qualquer carro reside não apenas em suas características, mas também na confiança e no alcance da empresa por trás dele. A Toyota não é uma empresa nova que surgiu de repente no mercado. É uma marca que construiu sua reputação em diversos países ao longo de décadas. Por isso, sempre que a Toyota lança uma nova tecnologia ou um novo carro, toda a indústria automobilística leva isso a sério. Hoje, a Toyota está entre as maiores montadoras de automóveis do mundo. Seu mercado não se limita ao Japão ou aos Estados Unidos. Na Ásia, Europa, Oriente Médio e África, os carros da Toyota podem ser vistos em quase todos os lugares. De pequenas cidades a grandes países, as pessoas conhecem a Toyota como uma marca confiável. E, honestamente, o principal motivo para isso é a confiança. As pessoas sentem que, ao comprar um carro Toyota, não precisarão se preocupar muito por muitos anos. A Toyota vende mais de 10 milhões de veículos por ano em todo o mundo. Isso inclui carros a gasolina, carros a diesel, híbridos e, agora, até mesmo modelos elétricos estão lentamente se tornando parte da linha de produtos. Por volta de 2025, espera-se que as vendas da empresa atinjam cerca de 10 a 11 milhões de unidades. E isso não é apenas um número. Isso significa que milhões de pessoas confiam na Toyota e seus carros provaram seu valor em todos os tipos de estrada e em todos os tipos de clima. Um dos maiores trunfos da Toyota é que ela não depende apenas de clientes ricos. Você encontra carros econômicos, sedãs familiares e modelos de luxo. Tudo sob a mesma marca. Isso significa que a Toyota tem como alvo todos os públicos, desde pessoas comuns até grandes empresários. Talvez seja por isso que o mercado da Toyota seja considerado mais estável do que o de muitas outras empresas. Seja com o aumento dos preços dos combustíveis ou com o surgimento de novas regulamentações, a Toyota se adapta à situação. Agora, se falarmos da Tesla, a diferença de pensamento entre as duas empresas fica muito clara. A Tesla está apostando totalmente em um futuro elétrico. Ou seja, seu foco principal são as pessoas que já têm acesso à infraestrutura de recarga, eletricidade confiável e que estão prontas para adotar novas tecnologias rapidamente. Mas a Toyota pensa diferente. A empresa entende que nem todos os países do mundo têm estações de carregamento em todos os lugares.
A eletricidade não é confiável em todos os locais, e nem todos os clientes estão dispostos a experimentar. É por isso que a Toyota escolheu a tecnologia híbrida como um caminho intermediário. Nem tecnologia completamente obsoleta, nem um futuro totalmente elétrico. Em vez disso, um equilíbrio prático entre os dois mundos. A Tesla vende cerca de 2 milhões de carros por ano, o que já é um número enorme por si só. Mas as vendas da Toyota são muitas vezes maiores. E a diferença não está apenas nos números, mas também na mentalidade. A Tesla quer conquistar o futuro o mais rápido possível, enquanto a Toyota quer construir uma posição sólida lentamente, mas a longo prazo. Os clientes da Toyota não procuram apenas recursos sofisticados. Eles querem confiança, baixo custo de manutenção e um carro que funcione perfeitamente todos os dias, sem problemas. Talvez seja exatamente por isso que a demanda por carros híbridos esteja crescendo tão rapidamente. As pessoas estão começando a achar que, antes de optarem diretamente por veículos elétricos, os híbridos podem ser a opção mais inteligente. A chegada repentina do novo Corolla. Para entender a história do novo Corolla, precisamos voltar um pouco no tempo. Poucas pessoas sabem que o Corolla não é um carro novo. Ele surgiu em 1966 e, aos poucos, tornou-se um dos carros mais confiáveis e mais vendidos do mundo. Durante anos, Corolla significava apenas uma coisa na mente das pessoas. Um carro que dá menos problemas, dura muito tempo e se mostra confiável no dia a dia. Por isso, com o passar do tempo e o lançamento de novos carros no mercado, a popularidade do Corolla jamais desapareceu. Mas, nos últimos anos, todo o cenário do mercado mudou. Em todos os lugares, as pessoas só falavam de EVs, ou seja, veículos elétricos. Empresas como a Tesla e a BYD eram notícia quase todos os dias. Começou a parecer que a era dos carros a gasolina e híbridos estava prestes a terminar. E exatamente nesse momento, a Toyota apresentou repentinamente o novo Corolla com um estilo completamente novo. Foi então que a atenção das pessoas se voltou rapidamente para este carro. Porque enquanto a maioria dos clientes estava confusa e indecisa entre as opções, a Corolla tentou resolver exatamente o problema que enfrentavam. De um lado estavam os veículos elétricos, com seus receios quanto ao carregamento, a autonomia e a falta de infraestrutura. Do outro lado estavam os carros a gasolina tradicionais, cujos custos de manutenção continuavam aumentando. Em meio a tudo isso, o Corolla chegou com uma solução equilibrada: a tecnologia híbrida. Sem a constante corrida para postos de recarga e sem grandes preocupações com os gastos com combustível. Foi aí que as pessoas perceberam que a Toyota não havia dado esse passo às pressas. A empresa vinha trabalhando em tecnologia híbrida há muitos anos. Estava apenas esperando o momento certo. E assim que as dúvidas sobre veículos elétricos começaram a surgir na mente das pessoas, a Toyota deu sua resposta com o novo Corolla. Talvez seja por isso que, de repente, todos, desde usuários de redes sociais até canais de notícias automotivas, começaram a falar sobre o Corolla. O verdadeiro significado da tecnologia híbrida. Em termos simples, uma tecnologia híbrida significa duas forças trabalhando juntas. Assim como quando duas pessoas realizam uma tarefa pesada juntas, o esforço parece menor e o trabalho é feito com mais eficiência. Um carro híbrido também funciona utilizando duas fontes de energia em conjunto, um motor a gasolina e um motor elétrico. É por isso que ele é chamado de híbrido. Agora, a questão é: como esse sistema funciona na prática? Ao ligar um carro híbrido, o motor a gasolina nem sempre entra em funcionamento imediatamente. Na maioria das vezes, principalmente no trânsito ou em baixas velocidades, o carro funciona utilizando o motor elétrico. A vantagem é que o consumo de combustível diminui e a condução fica muito mais suave. Menos ruído e quase nenhum solavanco. Mas, no momento em que você precisa de maior velocidade ou quer dirigir mais rápido em rodovias, o motor a gasolina assume o controle automaticamente. Muitas vezes, tanto o motor a gasolina quanto o motor elétrico trabalham juntos para impulsionar o carro. Isso proporciona melhor desempenho e maior economia de combustível. O mais interessante é que o motorista não precisa se preocupar com nada. O próprio carro decide qual fonte de energia deve ser usada e quando. Agora surge a pergunta mais importante: como a bateria é carregada? E é exatamente aí que os carros híbridos se tornam muito mais fáceis para as pessoas comuns. Você não precisa procurar por estações de carregamento específicas.
Sempre que você aciona os freios ou reduz a velocidade do carro, a energia que normalmente seria desperdiçada é usada para carregar a bateria. Em outras palavras, o carro continua se recarregando enquanto você dirige. É por isso que dirigir um carro híbrido parece tão prático, sem a preocupação constante de ter que abastecer o tempo todo, e sem a dor de cabeça de procurar pontos de carregamento. Assim, seja para ir ao escritório todos os dias, levar as crianças à escola ou fazer uma longa viagem pela estrada, este sistema se ajusta automaticamente a cada situação. Agora, vamos falar sobre por que os carros híbridos são considerados tão benéficos para as pessoas comuns. A primeira e maior vantagem é a economia de combustível. Como o motor a gasolina não funciona o tempo todo, o consumo de combustível diminui, o que afeta diretamente o seu bolso. Nos dias de hoje, com o aumento constante dos preços da gasolina, os carros híbridos trazem muito alívio às pessoas. A segunda grande vantagem é a redução do estresse. Antes de comprar um carro totalmente elétrico, muitas pessoas têm receios. Onde irão carregá-lo? O que acontecerá durante viagens longas? E quanto poderá ficar caro se a bateria apresentar problemas? Em um carro híbrido, esses receios são bastante reduzidos. Mesmo que a bateria esteja com pouca carga, o motor a gasolina consegue manter o carro funcionando sem problemas. A terceira vantagem é a confiabilidade e a longa vida útil. Nos carros híbridos, toda a pressão não recai apenas sobre o motor a combustão, pois o motor elétrico também funciona em conjunto com ele. Isso reduz a carga no motor e as peças não se desgastam rapidamente. É por isso que esses carros podem continuar rodando por muitos anos sem grandes problemas. A quarta vantagem é o conforto ao dirigir, principalmente no trânsito urbano. Os carros híbridos proporcionam uma sensação de suavidade e silêncio. Mesmo com paradas e arrancadas constantes, há menos solavancos. Para quem dirige diariamente em trânsito pesado, isso se torna uma grande vantagem. E o mais importante, os carros híbridos estão, aos poucos, nos aproximando do futuro. Nem tecnologia completamente obsoleta, nem um salto repentino para um mundo totalmente elétrico. Na verdade, tornam-se a opção perfeita para quem deseja tecnologia de ponta, mas sem correr muitos riscos. Por que a Toyota confiou em híbridos em vez de veículos elétricos? Enquanto outras empresas corriam a todo vapor em direção aos carros elétricos, a Toyota demonstrou muito mais confiança na tecnologia híbrida. Muitas pessoas acharam essa decisão estranha, mas o raciocínio da Toyota era diferente. A empresa acredita que o mundo não é igual em todos os lugares. Cada país, cada cidade e cada cliente tem necessidades diferentes. Em alguns lugares, as estações de carregamento são facilmente encontradas, mas em muitos países, mesmo o fornecimento estável de energia elétrica ainda é um grande problema. Nem todas as pessoas estão prontas para adotar novas tecnologias imediatamente. A Toyota compreendeu essa realidade. A empresa acreditava que, até que uma rede de carregamento robusta esteja disponível em todos os lugares, impulsionar o mundo inteiro em direção aos veículos elétricos não seria viável. É por isso que a Toyota vê os híbridos como um caminho intermediário. Uma solução que funciona bem hoje, ao mesmo tempo que prepara as pessoas para o futuro. A Toyota sabe muito bem que muitas pessoas ainda estão confusas em relação aos carros elétricos. Eles temem que a bateria possa acabar na estrada, que viagens longas se tornem difíceis ou que a substituição da bateria se torne muito cara depois de alguns anos. A Toyota não ignorou esses receios. Ela os compreendeu. Por isso, a empresa focou em tecnologias que pudessem levar as pessoas a um novo futuro sem gerar estresse. Por que o novo motor do Corolla é considerado tão especial? O pensamento da Toyota também fica evidente no motor do novo Corolla. A empresa não tentou adicionar recursos chamativos. Em vez disso, aprimorou justamente aquilo pelo qual a Toyota é conhecida há anos: uma condução suave e confiável. Veja bem, o novo motor híbrido do Corolla foi projetado de forma que o motorista não precise entender muito sobre ele. O carro liga de forma extremamente silenciosa e suave, especialmente no trânsito urbano. O motor elétrico realiza a maior parte do trabalho, o que torna a experiência de condução muito confortável. No momento em que você pressiona o acelerador, o carro avança suavemente, sem solavancos, sem ruídos altos repentinos e sem aspereza. Essa suavidade se tornou a identidade da Toyota. Em rodovias, sempre que é necessária potência extra, o motor a gasolina assume o controle com facilidade, seja para ultrapassar ou percorrer longas distâncias. O Corolla se mostra equilibrado em todas as situações. A maior vantagem deste motor é que ele não exige nada a mais do condutor. Não há necessidade de ficar mudando de modo constantemente, nem a preocupação de entender tecnologias complicadas.
O próprio carro decide quando usar o motor elétrico e quando usar o motor a gasolina. É por isso que mesmo pessoas que não são muito familiarizadas com tecnologia começam a gostar rapidamente deste carro. E quando se trata de confiança, o nome Toyota por si só já basta. Há anos, as pessoas compram carros Toyota porque eles se mantêm confiáveis por muito tempo. O motor do novo Corolla foi projetado com a mesma filosofia. Ele não sofre pressão desnecessária e o desgaste ocorre muito mais lentamente. O motor a gasolina e o motor elétrico funcionam em conjunto, o que ajuda a prolongar a vida útil de ambos os sistemas. Como o novo Corolla está desafiando a Tesla e a BYD de uma maneira diferente. Quando as pessoas ouvem os nomes Tesla e BYD, a maioria presume que competir com elas não é fácil. A Tesla está mostrando ao mundo um futuro totalmente elétrico, mas, enquanto a BYD cresce rapidamente no mercado, com preços agressivos e produção acelerada, o novo Corolla mudou completamente o rumo da competição. Esta não é uma batalha direta por potência ou recursos chamativos. É uma batalha de ideias. A Toyota atacou exatamente o ponto onde começam os problemas reais das pessoas comuns. A Tesla e a BYD estão totalmente focadas em veículos elétricos, ou seja, carregamento, baterias e infraestrutura. Nas grandes cidades, esse modelo funciona bem. Mas, no momento em que a conversa se volta para cidades menores, vilarejos ou viagens de longa distância, as pessoas começam a ter dúvidas. E é exatamente aí que o novo Corolla começa a se destacar. Este carro não exige que as pessoas mudem completamente seu estilo de vida. Não há preocupação em procurar estações de carregamento, nem o estresse de planear cada viagem com antecedência. Basta encher o depósito de gasolina e conduzir. O sistema híbrido trata do resto automaticamente. E esse está se tornando o maior desafio para a Tesla e a BYD, porque antes de comprar seus carros, as pessoas ainda precisam pensar em muitas coisas. O segundo grande ponto forte é a confiança. No momento em que as pessoas ouvem o nome Toyota, pensam em carros que continuam funcionando por anos sem grandes problemas. O novo Corolla mantém essa mesma confiança. Em termos de tecnologia, a Tesla e a BYD são consideradas muito avançadas. Mas, mesmo hoje, muitas pessoas ainda veem a Toyota como a opção mais segura, principalmente quando se trata de manutenção, assistência técnica e confiabilidade a longo prazo. A Ford transformou essa confiança em seu maior trunfo. O grande jogo é preço e custo de manutenção. Agora, se falarmos de preço, o novo Corolla também conquista seu espaço. Os carros da Tesla ainda estão fora do orçamento de muitas pessoas. A BYD está definitivamente conquistando o mercado com preços agressivos. Mas, por se tratar de veículos elétricos, ainda existem dúvidas sobre as baterias e o carregamento. O Corolla encontra um equilíbrio nesse aspecto. Seu preço não assusta muito os clientes, e os custos de manutenção também são acessíveis. É por isso que as pessoas que experimentam novas tecnologias pela primeira vez, muitas vezes sentem que os híbridos são a opção mais prática e segura. Na realidade, o novo Corolla desafia a Tesla e a BYD mais em termos de mentalidade do que em recursos. Enquanto a Tesla diz, adote um futuro totalmente elétrico, a BYD diz, compre um veículo elétrico acessível. Mas a mensagem da Toyota é um pouco diferente. A escolha certa é aquela que se encaixa facilmente na vida atual. E é exatamente isso que muitas pessoas estão começando a entender. A estratégia diferenciada da Toyota no mercado. Do ponto de vista do mercado, a estratégia da Toyota também parece muito diferente da de outras empresas. A Tesla e a BYD querem crescer muito rapidamente, mas sua força é maior em locais onde a infraestrutura já é robusta. O novo Corolla se encaixa facilmente até mesmo em áreas onde o futuro dos veículos elétricos ainda parece distante. Isso significa que a Toyota não está mirando apenas nas grandes cidades, mas em uma base de clientes global muito maior. O mais interessante é que o Corolla não se apresenta como um inimigo para ninguém, sem grandes promessas, sem marketing agressivo. Mas essa abordagem discreta está se tornando cada vez mais difícil para a Tesla e a BYD. Porque quando um carro começa a conquistar a confiança das pessoas sem fazer muito alarde, é aí que a verdadeira ameaça começa. Seu impacto no mercado global. O impacto do novo Corolla e da tecnologia híbrida não se limita a um único carro ou país. Aos poucos, seus efeitos estão se tornando visíveis em toda a indústria automobilística global. Até pouco tempo atrás, parecia que o mundo estava se dividindo em dois lados.
Um lado caminhando completamente rumo a um futuro elétrico, e o outro ainda dependendo de motores a gasolina e diesel. Mas o Corolla apresentou um terceiro caminho entre essas duas ideias. Quando uma empresa grande e confiável como a Toyota aposta abertamente em híbridos, outras empresas também param para pensar. O mercado recebeu uma mensagem clara de que, embora os veículos elétricos possam ser o futuro, a realidade atual ainda é diferente. Nem todos os países, todas as estradas ou todos os clientes estão totalmente preparados para os carros elétricos. E foi exatamente isso que o novo Corolla lembrou ao mundo mais uma vez. Mesmo em mercados desenvolvidos como a Europa e os Estados Unidos, seu impacto está se tornando visível. Antes, as pessoas estavam migrando rapidamente para veículos elétricos, mas agora muitos consumidores estão voltando a optar por híbridos. Isso porque os híbridos oferecem a conveniência do presente aliada à preparação para o futuro. Isso também aumentou a pressão sobre as montadoras locais para fortalecerem opções intermediárias viáveis, em vez de dependerem exclusivamente de veículos elétricos. E em mercados como a Ásia, a África e o Oriente Médio, o impacto parece ainda maior. Em muitos desses lugares, a infraestrutura de recarga ainda não está totalmente desenvolvida. E, nessas situações, carros híbridos como o Corolla dão às pessoas a confiança de que não precisam temer a tecnologia nem mudar completamente seu estilo de vida. Por isso, está ficando cada vez mais claro em nível global que uma única solução não funcionará para o mundo inteiro. E talvez a Toyota tenha compreendido essa realidade antes de qualquer outra pessoa. Por causa do novo Corolla, empresas como a Tesla e a BYD também começam a sentir a pressão direta. O mercado está começando a perceber que os veículos elétricos não são o único caminho a seguir. Todo o modelo de negócios da Tesla depende de veículos elétricos, e a BYD também está caminhando rapidamente na mesma direção. Mas o Corolla mostrou que ainda existe um grande número de pessoas ao redor do mundo que consideram os híbridos mais práticos e seguros. E é por isso que as pessoas agora começam a fazer uma pergunta importante. Será que outras empresas também terão que mudar suas estratégias? E o impacto não se limita apenas às empresas. Também está afetando a cadeia de suprimentos global. Nos últimos anos, a demanda por baterias, lítio e materiais raros para veículos elétricos aumentou muito rapidamente. Isso começou a pressionar fortemente as cadeias de suprimentos em todo o mundo. Mas, com o crescimento dos veículos híbridos, algum alívio começa a ser visível. Isso não significa que o mercado de veículos elétricos deixará de crescer, mas sim que a transição poderá se tornar mais equilibrada. E isso pode dar a muitos países mais tempo para preparar adequadamente suas indústrias e seu planejamento de longo prazo. A maior mudança está acontecendo na mentalidade das pessoas. Antes, muitas pessoas sentiam que ou compravam um veículo elétrico agora, ou ficariam para trás no futuro. Mas agora as pessoas estão percebendo que também existe um caminho intermediário. E essa nova mentalidade está dando ao mercado global uma direção completamente diferente. Porque quando os clientes têm opções, as empresas também são forçadas a tomar decisões mais inteligentes. Isso também está se tornando um sinal importante para governos e formuladores de políticas. Simplesmente incentivar os veículos elétricos pode não ser mais suficiente. Eles também precisarão abrir espaço para tecnologias como os híbridos, para que a transição ocorra de forma gradual e tranquila. Carros como o novo Corolla mostram que é possível encontrar um equilíbrio entre os objetivos ambientais e as necessidades reais das pessoas comuns. Por que se discute tanto o preço do novo Corolla? O motivo pelo qual o preço do novo Corolla está chamando tanta atenção é que as pessoas não estão mais olhando apenas para o custo de compra do carro. Agora, elas pensam em uma questão mais importante. Quanto vou gastar com este carro por mês depois de comprá-lo? E é exatamente aí que o Corolla começa a se destacar. Seu preço não é tão alto a ponto de assustar as pessoas, nem tão baixo a ponto de gerar dúvidas sobre a qualidade. As pessoas sentem que, em troca do dinheiro que pagam, estão recebendo confiança, conforto e confiabilidade a longo prazo. E isso é o que realmente significa custo-benefício. Por ser um híbrido, os gastos com combustível também são menores. Com o aumento constante dos preços da gasolina, a autonomia se tornou uma das maiores preocupações das pessoas. Em uma situação como essa, o Corolla oferece um alívio. Além disso, não há a dor de cabeça de carregar a bateria nem a necessidade de qualquer configuração especial. Mesmo o custo de manutenção não se torna desnecessariamente caro. É por isso que muitas pessoas agora dizem, sim, o preço inicial pode assustar um pouco.
mas a longo prazo, este carro realmente economiza dinheiro. E isso está fazendo com que a discussão em torno dele cresça ainda mais. Como o Corolla se encaixa na vida de uma pessoa comum? Se olharmos pela perspectiva de uma pessoa comum, o novo Corolla parece ter sido projetado inteiramente para o dia a dia. Imagine alguém que vai ao escritório diariamente, enfrenta o trânsito todas as manhãs e tardes, passa os fins de semana com a família e ainda faz 1 ou 2 viagens longas por ano. Essa pessoa quer um carro que facilite a vida, não algo que crie novos problemas. E o novo Corolla parece atender exatamente a essa necessidade. No trânsito urbano, ele se mostra muito suave e silencioso. Mesmo com frenagens e acelerações constantes, o motorista não se sente muito cansado. E nas rodovias, transmite a confiança de que o carro pode lidar confortavelmente com longas viagens. Ao viajar com a família, o mais importante é a confiança. Quando há crianças no banco de trás e os pais viajam juntos, o motorista simplesmente quer que o carro funcione sem problemas. O novo Corolla proporciona exatamente essa sensação. Sem ruídos estranhos, sem solavancos desnecessários, apenas uma viagem confortável. E, honestamente, é isso que a maioria das pessoas realmente quer. Não ostentação, mas tranquilidade. Qual poderá ser o papel dos carros híbridos no futuro? Nos próximos anos, os carros híbridos poderão se tornar ainda mais importantes. Isso porque o mundo todo não está avançando no mesmo ritmo. Em alguns lugares, a infraestrutura de recarga está crescendo rapidamente, enquanto em outros, mal começou. Em alguns países, a eletricidade é barata, enquanto em outros, ainda é muito cara. Nesse tipo de cenário, os sistemas híbridos se tornam uma tecnologia que se adapta a quase todos os lugares. Eles não fogem do futuro, mas também não ignoram as necessidades do presente. Empresas como a Toyota acreditam que a mudança deve acontecer gradualmente. Os híbridos ajudam as pessoas a se acostumarem lentamente com um futuro elétrico, sem assustá-las. Um cliente que compra um híbrido hoje pode estar totalmente preparado para comprar um veículo totalmente elétrico daqui a alguns anos. Para governos e cidades, esse caminho também é considerado mais fácil, pois reduz o consumo de combustível, diminui a poluição e evita sobrecargas repentinas na infraestrutura. Se você gosta de informações simples e diretas como esta, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você encontrará todas as novidades, grandes e pequenas, do mundo automotivo explicadas de forma simples e sem exageros. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e ficar conectado conosco para assistir aos próximos vídeos interessantes antes de todo mundo.